Eu quero pedir para que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17. Abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 17. Êxodo. Que diz assim a palavra do Senhor. Quem abriu Êxodo capítulo 17, estamos no estudo das dispensações, né? Onde estamos com Moisés no Monte Horebe. Estamos com Moisés no Monte Horebe. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para beber. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, e nós aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Meus amados, hoje nós estamos no Monte Horebe, ou chegamos perto do Monte Horebe. Lembrando que Moisés saiu do Egito com o povo de Israel no último culto de ensino. Falamos sobre a 10ª praga. E agora Moisés, estamos aqui no estudo das dispensações, nessa partezinha aqui, ó. Entendeu? Aonde estamos passando da era patriarcal para o período da lei. Era patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó. E agora estamos recebendo a lei no deserto, os mandamentos no deserto, para entrarmos em Israel, na terra prometida. Tá? O que nós vamos receber aqui? Ao chegar ao Monte Horebe, nós vamos receber as leis, nós vamos receber as medidas do tabernáculo, nós vamos receber a ordem de como adorar a Deus no tabernáculo. Se hoje nós adoramos a Deus, se hoje nós temos uma certa liturgia, um certo costume, não é baseado em seitas, não é baseado em religião, não é baseado em denominação, não, é baseado na palavra. Deus deu aqui nesse Monte Horebe, tudo, todas as leis, todas as normas, cerimônias, que era para cultuar ao Senhor. Pastor, hoje estamos aonde? Estamos saindo do Egito. Os irmãos que estão aqui, se quiserem chegar aqui para ver, estamos saindo do Egito, atravessamos o Mar Vermelho aqui, e na terça-feira passada nós chegamos em Mara, aqui neste lugar, Mara. Chegamos em Mara, águas amargas, entendemos o
porquê de águas amargas. E hoje nós vamos partir de Mara, um pouquinho mais à frente. Pastor, aqui fica as montanhas do Sinai. Sinai é um estado, Sina é o estado de Sino. Aqui, esse daqui é a região do Sino, o estado de Sino. E Sinai é o nome, ou Horebe, é o nome de das cadeias de montanhas, aqui das montanhas, aonde Moisés subiu, atraído por Deus. Entendeu? Se lembra da sarça ardente? Estava ardendo em fogo. Moisés estava aqui nessa região por aqui, apacentando as ovelhas do seu sogro, e aí viu uma sarça ardente em cima. Nós já vimos em algumas cultos de ensino atrás, e atraiu Moisés lá para cima. Deus falou: você vai lá no Egito, liberta o meu povo e traz a minha presença. E está aqui Moisés chegando com o povo. Agora Moisés chega em Refidim. Saímos de Mara e chegamos em Refidim. Pastor, o que aconteceu aqui em Refidim? Pastor, eu já ouvi falar Refidim. Nós temos uma faculdade teológica lá no Brasil chamada Refidim. O que significa Refidim? O que aconteceu em Refidim? Meus amados, Refidim tem algo interessante a nos ensinar. Quando eu vejo Refidim, Moisés em Refidim, no capítulo 17, versículo 1 a 7, lembrando que Moisés saiu com o povo daqui de Mara, ele encontrou poços de águas amargas, entendeu? Não encontrou água doce, encontrou água amarga. Essa água não era água venenosa, era água potável, porém era amarga. Nem tudo que é potável é docinho, né? Às vezes o amargo te faz bem. É só você conversar com os teus avós, bisavós, tataravós e tetravó, quem chegou a, né? Você vai ver que não existia antibiótico naquela época, não existia pomada naquela época, era babosa, né, irmão Carlos? Era chá, era erva cidreira, era capim, não sei o que, era, nossa, isso trava na garganta quando fala, né? A minha família, a família da minha sogra, eles costumam beber chá, né? Nossa, chega na casa deles, lá é chá. Eu gosto de chá, é gostoso tomar chá, ainda mais quando você vai dormir, né? Por quê? Você tem que dormir com uma cara alegre. Aí tu toma um chá amargo, tu vai contente pra cama, tu vai sorrindo pra cama, né? Aquele negócio, mas é bom, o chá faz bem. E Deus queria curar o povo de Israel, dando água amarga para eles. Mas como eles não entendem, muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós achamos que as coisas de Deus é tudo coisa doce, é tudo coisa boa. Quando vemos uma luta, quando vemos uma provação, meu Deus do céu, é coisa do diabo. Não, nem tudo que é ruim é coisa do diabo. Nem toda provação é coisa do diabo. Tem provação que é Deus que te permite para te moldar, para te curar, para fazer você perder maus costumes lá do mundo. Senão, peraí, pastor, Deus permitiu a provação na vida de Jó. Deus permitiu a provação na vida de Jó. Entendeu? O que aconteceu de mal na vida de Jó foi permissão de Deus. Então está aí uma prova que Satanás não pode fazer nada de mal a um justo. Estou falando justo. Estou falando de pessoas que temem ao Senhor. Estou falando de pessoas que vigiam. Estou falando de pessoas que andam nos caminhos do Senhor. Esse, Deus não permite nada, a não ser que Ele queira. Glória a Deus. Pastor, saindo de Mara, chegando em Refidim, ali em Refidim aconteceu alguma coisa tão interessante. Ali em Refidim, Deus proveu água sobrenatural, meus amados. Em Refidim, o povo chega em Refidim, aproximadamente 3 milhões de pessoas, chegando no deserto, chega em Refidim, um pouquinho mais à frente de Mara, o povo de novo sente falta do quê? Água. Ninguém que anda no deserto fica sem água por muito tempo. Mas espera aí, pastor, quando você precisa de água, você pede, né? Quando você precisa de alguma coisa, você pede.
Mas o povo de Israel não sabia pedir, o povo de Israel só sabia murmurar, o povo de Israel só sabia reclamar, o povo de Israel só sabia fazer contenda, não sabia fazer nada, não tomava nenhuma decisão, se não fosse a base de briga, se não fosse a base de contenda, a base de ataque. O que Deus fez? Deixou ele sem água. Foram para Moisés. Moisés, precisamos de água, Moisés. Moisés, tu trouxe nós para o deserto agora para morrer aqui, Moisés. E agora precisamos de água. E não tem água aqui, nós vamos morrer no deserto, Moisés. Moisés, como diz a Bíblia, a leitura que nós falamos aqui, Moisés chegou a ponto de ser quase apedrejado por aquele povo ingrato. Porque quem estava liderando aquele povo, quem Deus colocou para liderar aquele povo foi Moisés, não foi o povo. Mas, quando Deus fala para Moisés, Moisés, passa à frente desse povo, Moisés, não fica no meio desse povo, passa à frente, porque o líder tem que estar na frente, não pode estar no meio, o líder tem que ir na frente, o povo tem que saber aonde o líder está indo, para o povo ir atrás dele. Moisés estava no meio do povo, e estava sujeito a ser apedrejado por pessoas ingratas que tinha no meio do povo, pessoas que não sabiam ser agradecidos, por Deus estar usando Moisés para ter libertado eles lá do Egito. Deus fala, Moisés, sai do meio desse povo, passa à frente. Nós lemos aqui no capítulo 17, que mais? Capítulo 17, versículo 5, se você quiser acompanhar lá na Bíblia. Passa à frente, Moisés. E outra, Moisés vai até Horebe. Horebe é um monte Sinai, aqui. Mas essa cadeia de montanha aqui, ó, já é Horebe. Essa cadeia de montanha. Então ele chegou ali ao pé do monte Horebe, mas do outro lado. O que Deus falou para Moisés? Moisés, chega lá na rocha que eu te mostrar. Pega a tua vara, Moisés. O que significa vara? O que significa cajado? O que significa cetro na mão do rei? O que significa cajado na mão do pastor? O que significa? Significa autoridade. Moisés, pega a tua vara, a tua, que eu dei para você. Pega essa vara, Moisés, e vai lá e fere a rocha, e eu vou fazer jorrar água. Aí alguém me pergunta, pastor, foi aí que Moisés pecou contra Deus? Não, não foi, porque aí Deus está pedindo para ferir a rocha. Entendeu? Pastor, mas tem uma vez que Moisés, Deus falou para ele conversar com a rocha, e aí ele foi lá e feriu a rocha. Pois é, ali ele pecou, mas não foi aqui, foi depois, quando nós vamos passar do Monte Sinai, quando estiver mais ou menos por aqui. Entendeu? O povo está sem água de novo, o povo está pressionando Moisés, e Moisés, irritado, pega e bate na rocha, em vez de ter conversado com a rocha, porque Deus falou para conversar com a rocha. Agora não, agora Deus diz para ele ferir a rocha. Fere a rocha, Moisés. Moisés vai lá e fere a rocha. Pega a madeira dele, pega o cajado dele e bate na rocha. Eu imagino que Deus fala para ele bem assim, como está no versículo aqui, versículo 6. Moisés, fere a rocha da maneira que tu feriu o mar vermelho. Entendeu? Fere a rocha da maneira que você feriu o mar vermelho. Pastor, então Moisés chegou com a vara dele, com o cajado dele, e simplesmente bateu. Não, irmão, não adianta nós bater. Não adianta nós chegar no mar vermelho e dizer assim, bateu no mar vermelho. Não, nós temos que ter fé quando vamos fazer alguma coisa, irmã. Deus muitas das vezes manda nós fazer alguma coisa. Deus fala assim, eu vou te curar, eu vou te levantar, eu vou abrir as portas, e você tá bom, então Deus vai abrir a porta, mas você não crê nessa porta. Entendeu? Lá no Mar Vermelho, Moisés foi obrigado a ter fé, mas uma fé obrigada, um negócio pressionado. Por quê? O Egito estava vindo atrás, Faraó estava vindo com o exército atrás, então ou ele tem fé, ou ele morre, né? Então não vai abrir, em nome de Jesus, e abriu. Por isso que Deus falou, Moisés, fere a rocha como você feriu o Mar Vermelho. Da mesma forma, a mesma fé, a mesma confiança, a mesma dependência, fere a rocha. E lá vai Moisés e feriu a rocha, e daquela rocha saiu uma cachoeira de água.
tinha que ter muita água, porque eram 3 milhões de pessoas que estavam no deserto. Imagina, se só eu bebo quase 2 litros, imagina 3 milhões de pessoas, quanta água! E Deus permitiu. Aqui em Refidim também, meus amados, lembrando que os israelitas, quando pararam para beber água aqui, aí isso aqui se tornou um lugar fértil, um lugar cheio de água, um manancial. Imagina no deserto, onde nunca tinha água, agora aparece uma lagoa grande de água, aparece rios de água, atrai inimigos. Atrai inimigos. Nunca olhem para você. O povo nunca olha para você, irmã Cíntia, mas quando você começa a se destacar, quando Deus começa a te usar, quando você começa tem água lá. Tem água lá. Né? E aí o povo não sabe pedir, o povo quer roubar. Vamos lá catar, vamos lá assaltar, vamos lá fazer, vamos lá ferir, vamos lá maltratar. E aí os invejosos acabam vindo nos atacar. Pastor, o que aconteceu em Refidim? Em Refidim, segundo o Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a 16, nós vimos que os amalequitas, que eram da onde os amalequitas? Os amalequitas eram daqui de cima. Entendeu? Eles vieram por aqui, ó. Por trás aqui, ó. Por que vieram por trás, pastor? Porque se eles tivessem vindo por frente, eles teriam encontrado o exército na frente. Entendeu? Era a tradição, a cultura naquela época, os anciões ir na frente, os líderes ir na frente, o exército ir na frente, e atrás ficavam as mulheres, atrás ficavam os idosos, atrás ficava o rebanho, atrás ficavam as crianças, os que andavam mais devagar ficavam atrás. Quem ia na frente era quem ia combatendo, abrindo, derrubando, iam conquistando, o exército ia na frente. Pastor, os amalequitas atacaram o povo por trás. Os amalequitas vieram atacar o povo de Israel por trás. Quando o exército que estava indo na liderança na frente, liderança de Josué, estava indo na frente, descobriram que lá atrás os amalequitas estavam atacando suas famílias, atacando seu rebanho. Aí eles se voltaram a prestar atenção para quem está atrás. Meus amados, trazendo para os nossos dias, Maria e José, no último culto nós falamos, que eles não se preocuparam, só foram se preocupar com Jesus quando deram que estava perdido. Jesus era para estar no meio de José e Maria. Jesus estava onde? Jesus tinha sido deixado para trás. Muitas das vezes nós queremos andar, queremos dar um passo maior que a perna, queremos andar demais e esquecemos dos que andam mais devagar. Entendeu? Não apressa o teu passo, mas ande. Porque parado, Deus não se agrada de pessoas que é parada, Deus se agrada de pessoas que estão andando na presença dele. Não importa se tu está indo devagar, o outro está indo mais rápido, não se preocupa. Agora que você não pode esquecer da tua família, esquecer dos teus, esquecer da casa do Senhor. Na área financeira você quer ganhar o mundo inteiro, você esquece da igreja, esquece da vida espiritual, esquece da fidelidade ao Senhor, você esquece de tudo. Na área conjugal você quer fazer tudo, esquece dos filhos, esquece da esposa, esquece do esposo. Tudo tem que andar devagar, andar junto, entendeu? Por que Israel foi atacado por trás pelos amalequitas? Porque eles só se preocuparam com a frente, só se preocuparam com o lado externo, só se preocuparam com a propaganda da liderança na frente. Eles não se preocuparam com o lado de trás, que são os mais frágeis, que é a família, que é o rebanho, que é os filhos. E quando viram, amalequitas estavam atacando os filhos, os amalequitas estavam atacando os idosos, estavam atacando aqueles machucados. Irmãos, nós temos que prestar atenção para o mundo aí fora não atacar os nossos filhos, para o mundo aí fora não atacar os machucados, para nós também não deixar ignorar aqueles que precisam de mais ajuda nossa.
estamos ignorando aqueles que precisam de ajuda, achando que eles estão conseguindo andar. Não! Precisamos prestar atenção na parte das pessoas que vêm nos acompanhando, entendeu? Vêm nos observando, porque os amalequitas, eles gostam de atacar por trás, são traíra. O mundo gosta de atacar nós. Trairagem, falsidade. Judas foi um traidor. Judas traiu o próprio mestre, entendeu? Judas foi um camarada que sempre estava do lado, mas suas atitudes eram de traíra. Ele botou Jesus na cruz, ele teve o prazer de matar Jesus. Depois ele viu a consequência que aconteceu, não quis mais o dinheiro, ficou quietinho, tipo assim, não tenho nada a ver com isso aí, mas acabou perdendo a sua vida. Entendeu? Cuidado com o espírito de amalequita. Existe no meio do povo hoje. E nós temos que cuidar, não só olhar à frente, nós temos que olhar ao nosso redor. Cuidado, vigia um pouco. Porque tem pessoas que agem de trairagem, agem de falsidade, e na hora que está todo mundo sendo atacado, todo mundo passando por uma luta, a pessoa, meu Deus do céu, pois é, olha à frente e olha atrás. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor. Então, se anda ao nosso derredor, ele anda na frente, atrás, nos lados, em tudo quanto é lugar, ele está ali, ó. Precisamos vigiar. Pastor, quando eu falo dos amalequitas, eu vejo que aqui Deus usou um líder e Deus usou um general. Moisés fere a rocha. Depois os israelitas derrotam os amalequitas, e é ali que Deus pede para Moisés: Moisés, separa um homem aí. E esse homem é chamado Josué. Por que Josué? Josué trata-se da primeira referência a um dos mais notáveis militares que já viveu no tempo bíblico. Pastor, Josué foi escolhido por Moisés. Provavelmente ele tinha pouco mais de 20 anos de idade, quando ele, aqui ele foi escolhido por Moisés. Entendeu? Aqui, nessa região aqui, antes do Sinai, Josué, o sucessor de Moisés, foi escolhido para fazer o que, pastor? Para tomar a liderança de Moisés? Não, ele foi escolhido para servir Moisés, para servir a obra, para servir para servir a família de Deus. José foi escolhido por Moisés para conduzir as forças bélicas. Por que Moisés foi escolhido? Para guerrear. Guerrear contra o inimigo. Não guerrear contra dentro, guerrear contra os inimigos. Pastor, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 9, o que diz lá? Alguém pode abrir para ler? Bem alto. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Abre lá, quem abriu, lê bem alto. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã, e eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Olha só, Josué, tu está sendo escolhido para uma missão. Essa missão, quem está orientando Josué é Moisés. Entendeu? Quem está designando as tarefas ali é Moisés. Não é Deus, é Moisés. Moisés escolheu Josué. Moisés deu uma tarefa para Josué. Josué obedeceu Moisés. O que Josué fez? O que Moisés pediu. Escolheu homens para a guerra. Saíram a peleja. Voltaram, saíram da frente e foram para trás para guerrear contra os amalequitas. Pastor, e Moisés? Moisés fez outra coisa. Moisés fez o papel de intercessor. Ali no capítulo 17, versículo 11, aonde estava Moisés? Lê lá para nós. 17, 11. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Olha só,
No capítulo 9, Moisés fala para Josué: Josué, tu vai à guerra e eu vou subir o monte. Eu vou subir o monte. Vocês vão ver. Se vocês quiserem ver o tipo de monte que Moisés subiu, é só procurar lá no YouTube, Pastor Davi Passos. Eu tenho em 8 partes os vídeos. Eu subi o monte, essa montanha aqui, o Monte Sinai. Eu tive a oportunidade de estar lá, pessoalmente. E aí eu filmei e está lá, para vocês olharem. Não é qualquer monte. Não é qualquer um que consegue subir lá também. Entendeu? Moisés, vocês vão guerrear. Ai, você vai ficar de boa. É algo que muitas das vezes a gente ouve. Não, eu vou subir o monte, Moisés. Eu vou subir o monte, José. Eu vou fazer algo. Eu vou fazer algo mais forte do que guerrear. Eu vou guerrear espiritualmente a teu favor. Eu vou interceder a teu favor. E a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte. Capítulo 18, versículo 10. Josué foi guerrear e Moisés subiu o monte. Moisés subiu o monte, ficou olhando o povo lá embaixo guerreando, ficou lá de braços levantados, intercedendo pelo povo. Deus ajuda Josué, Deus ajuda isso, Deus ajuda aquilo. E o povo de Israel foi vencendo a batalha, foi vencendo a batalha, foi vencendo a batalha. Mas chegou uma hora que Moisés começou a cansar. Entendeu? Quanto tempo você fica intercedendo por alguém, pela tua família? Quanto tempo você tira para orar por alguém? Tira para orar pelos teus filhos, pelo teu casamento, pelo teu emprego? Quanto tempo? É só aquela oraçãozinha decorada? Quanto tempo você ora? Entendeu? Quanto tempo você fica de joelho dobrado? Porque você ficar de joelho dobrado é sinal de sacrifício. Pastor, eu não dobro mais o joelho, eu nem fecho mais os olhos também. Pastor, eu consigo orar prestando atenção na novela, eu consigo orar prestando atenção no Face, eu consigo orar prestando atenção em tudo quanto é lugar. Mas você não consegue se concentrar com o céu. Entendeu? Moisés subiu o monte. Enquanto o povo estava guerreando, Moisés estava intercedendo a Deus. Moisés estava intercedendo a favor do povo. E Josué lá embaixo vencendo a guerra enquanto Moisés estava intercedendo. Só que aconteceu algo interessante. Capítulo 17, versículo 11. O que diz ali? Versículo 12. Lê bem alto para nós. 17 e 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se... Irmã Cíntia leu ali, porém as mãos de Moisés já estavam cansadas. Moisés estava com quantos anos naquela hora? 80 anos. Estava intercedendo pelo povo. Entendeu? Ficou intercedendo lá e as mãos começaram a cansar. E se alguém parar de interceder, meu irmão, tu pode ter certeza que nós vamos perder a guerra. Entendeu? Interceder não é você mostrar que é santo, não é você mostrar que tem uma espiritualidade maior que os teus companheiros, as tuas companheiras, não. Você ser santo é você ser exemplo. Você ser santo é você dar bom testemunho. Você ser santo é você ter amor no coração. Entendeu? E Moisés lá, além do povo estar apedrejando eles, irmã Sônia, o Moisés ainda estava intercedendo pelo povo. Nós vimos ali em Refidim que o povo queria apedrejar Moisés porque estava faltando água. Moisés poderia ter pensado assim: eu vou deixar esse povo morrer tudo agora. Não, Moisés subiu o morro e foi interceder. Foi interceder. Só que, irmãos, muitas das vezes nós não temos discernimento e sensibilidade, irmão Dema. De quê? De ver as pessoas envolvidas no trabalho e não querer ajudar. De ver o trabalho crescendo e não confiar no que está acontecendo. De ver o trabalho andando e dizer assim: tem treta. Teve duas pessoas, no versículo 12
duas pessoas que olharam para Arão e intercederam, talvez não olharam para Moisés lá em cima do monte, talvez não estavam orando lá com Moisés, mas estavam observando o que Moisés estava fazendo. Começaram a notar que quando Moisés baixava a mão de canseira, o povo perdia a guerra. Quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia a guerra. Eles notaram isso. Eles notaram que o Moisés sozinho não consegue fazer muita coisa. Eles notaram que o Moisés sozinho, ele não ia aguentar muito tempo. Eles pensaram assim, irmã Cíntia, nós temos que ir lá ajudar Moisés. Nós temos que fazer alguma coisa para ajudar Moisés. Não atrapalhar o Moisés, ajudar o Moisés. Eles não foram lá e tiraram Moisés do lugar dele. Eles não foram lá exigir nada do Moisés. Eles não foram lá e obrigaram Moisés. Não, eles foram lá e ajudaram Moisés. O que eles fizeram? Capítulo 18, versículo 12 diz que Arão e Hur, lê de novo para nós ali, bem alto, irmã Cíntia. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Moisés estava de pé. E Arão e Hur foram lá e pegaram algo, não era muito confortável, mas botaram algo para deixar Moisés mais descansado. Algo a se pensar, meus irmãos. Algo a se pensar. Muitas das vezes, meus amados, estamos na obra missionária aqui. E poucos reconhecem. Muitas das vezes, procuramos fazer algo a mais para o Senhor. Sozinho nós não conseguimos. Entendeu? Existe muito pouco Arão e Hur que vai lá e pega a pedra e coloca debaixo de Moisés. Senta, Moisés, senta para descansar um pouco. Peraí, Moisés, está cansado, eu vou te ajudar aqui. Eu vou pegar num braço e você vai pegar no outro braço, companheiros. Entendeu? Eu sempre ensino os obreiros a ser companheiros, não disputar nada. Entendeu? Quando eu vejo que tem ciúme, eu já chamo atenção, não gosto disso. Desunião não conta comigo. Entendeu? Uma pessoa que gosta de fazer desunião, para mim não serve para fazer nada na casa do Senhor. Agora, a pessoa que gosta de união, esse é vaso valoroso. Entendeu? Briga já chega lá fora. Aqui dentro, nós temos que ter amor e paz. Arão e Hur pegam e vem cá, irmão. Vem cá, senta aqui, segura o braço de Moisés aqui. Tu segura lá, pois aí quem sabe esse cara bem assim, ó. Vem cá, Diácono Moel, vem cá. Vou te usar como Moisés aqui agora. Olha só, vem cá. Senta aqui. O Moisés estava de pé. O Moisés estava de pé, intercedendo pelo povo. Levanta as mãos, filho. Intercedendo pelo povo, e o povo guerreando, o povo lutando. Muitas das vezes tem gente vendo o povo lutar, tem gente vendo o povo interceder e não está fazendo nada. Irmão, nós temos que nos conscientizar que a obra do Senhor não é um spa, é uma luta contra o inferno. E se um está intercedendo, o outro está guerreando, cada um Deus separou para fazer uma coisa. Então tenha senso de discernimento e vai lá e faz isso aqui, ó. Eu vou te ajudar. Peraí, irmão, senta um pouquinho, senta. Isso. Não, nós vamos te ajudar. Peraí, pastor, mas aqui só tem um. Não. Logo o outro irmão já viu que um foi lá, ajudou e já foi lá também, irmão. Enquanto Josué não vencia a guerra lá embaixo, eles não saíram daqui do lado de Moisés. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Irmã Juliana, obrigado. Arão e Hur, Macai. Sabe o que acontece nos dias de hoje, irmão? Você vai entender o que eu estou falando. Em tempos de guerra, em tempos de provação, em tempos de luta,
Sabe o que nós aprendemos a fazer com este mundo? É ficar observando e ver, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Você viu o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Tá acontecendo assim, tá acontecendo assim. Rapaz, mas eu sabia que ia dar isso. Eu sabia que ia. Bem feito, merece. Não vou nem falar nada. Vou ficar quietinho. Nem vou me envolver. Acontece isso sim, meus irmãos. Acontece isso. Muitos poucos vão lá e pegam, não, daqui, senta aqui. Você precisa descansar um pouquinho. Senta aqui, eu vou aliviar o teu peso. Tu tá com o braço muito pesado, eu vou te ajudar. Vem cá, senta aqui. Vamos lá, estamos juntos aqui. Estamos no mesmo deserto. Ei, irmã Bruninha, estamos no mesmo deserto. Por que uns têm que ser melhor e outros têm que... Não, nós estamos no mesmo deserto. Quem está chorando, vem cá, eu vou chorar contigo. Está sorrindo? Vou sorrir contigo também. Estamos no mesmo deserto, caminhando no mesmo céu, servindo o mesmo Deus. Pastor, o que aconteceu? Deus chamou lá e disse aqui, ó, tá vendo? Moisés, agora que tu está aí com 2 companheiros do teu lado, te ajudando, Moisés, intercedendo, Moisés, dá uma olhada lá embaixo. Quem é que tu está vendo? Estou vendo Josué lutando, vencendo os amalequitas com uma espada. Pois é, então pega e escreve. Escreve o que você está vendo. E depois lê em voz alta para Josué. Para quê? Para que Josué saiba que ficou registrado que o povo de Israel venceu os amalequitas com a espada. Entendeu? Você só vai vencer o mundo. Você só vai vencer as provações e os gigantes da tua vida com a espada. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de ler, interceder, se você não gosta de ler, guardar, se você não gosta de ter compromisso com Deus, pode ter certeza, todo gigante vai te vencer. Agora, se você gosta da palavra de Deus, pode ter certeza, tu vai vencer todo inimigo. Pastor, passando ainda, Moisés encontra aqui, lembrando que nós falamos que Moisés saiu daqui de Midian, deixou seu sogro com seus filhos ali e foi até o Egito, libertou o povo do Egito e está vindo por aqui. Por aqui Moisés encontra o seu sogro veio ao encontro dele, Jetro, veio ao encontro dele com seus 2 filhos. E aqui ao encontro, daqui depois Moisés, aqui nós vimos general e o intercessor, tá? General é o próprio Josué que lutou, e o intercessor é o próprio Moisés que estava intercedendo. E daqui, pastor, daqui nós vimos que Moisés encontra e honra a sua família. Moisés tinha saído sozinho. Por quê? Porque nessa saída a família não podia ter ido junto. Imagina a família atravessar o deserto todo aqui, ó, para vir aqui, passar essa opressão aqui no Egito e depois sair. Não, Moisés deixou a família com seu sogro. Depois seu sogro descobriu, ouviu que o povo de Israel tinha saído do Egito, ouviu que o exército do Egito tinha morrido no Mar Vermelho. Então o sogro pegou e veio com a família de Moisés ao encontro de Moisés. Irmão, um líder, um marido, um obreiro, ele nunca vai conseguir fazer nada se a família não estiver do lado dele. Nunca. Entendeu? E a esposa tem que ser sábia. Porque se a esposa não for sábia, ela não se coloca no lugar de esposa. A Bíblia diz que a esposa ela é a coroa do marido, não a cabeça. Entendeu? Tem muitas esposas que não agem de sabedoria. Tem muitas esposas que não agem. Quando abre a sua boca, muitas das vezes ela fere em vez de abençoar. Entendeu? A esposa ela tem que estar do lado do marido, ajudando com palavras sábias. Está passando por problema, então ajude a resolver o problema, não arrumar mais problema. A Bíblia diz em Provérbios 22:10, a mulher sábia ela edifica, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Pastor, agora Moisés está com a mulher. Nossa, quinta-feira para casa. Cheguei em casa, né? Bênção de Deus. Hoje era para mim vir sozinho.
Porque não deu para o povo vir, hoje era para mim vir sozinho. Ela não pode viajar. Ela está proibida pelos médicos de viajar. Entendeu? Mas eu já viajo sozinho na quinta-feira. Hoje eu vim à base de tapa. Né? Eu vim à base de tapa. Por quê? Porque a carne é fraca muitas das vezes. Está ali, né, concordando com tudo. Né? Imagina se tu está sozinho. Tu está sozinho, tu pode cochilar, tu pode pegar aí, tu pode se machucar. É bom, a Bíblia diz, 2 é melhor do que 1. Imagina 3, né? Um está sempre ali, esperando para quando o outro ir dormir, ele acordar. Então, é a bênção de Deus. Olha aqui, meus amados. Seguindo os conselhos de Jetro, o que aconteceu aqui? Pastor, no Êxodo capítulo 18, versículo 17 a 27, nós encontramos Jetro, um sacerdote, o sogro de Moisés era um sacerdote, sentando com Moisés. Primeiro ele observou Moisés trabalhar, e ele viu, ele olhou assim: Moisés, tu está fazendo muito bem, mas o que tu faz não é bom. Por que não é bom? Moisés, está tudo sobre o teu comando, Moisés. Está tudo, você está fazendo tudo, até as pequenas causas, até as pequenas coisinhas tem que passar pela tua mão, Moisés. Isso não é bom. Moisés, separa homens. Moisés, separa homens. Capítulo 18, versículo 27. Versículo 27. Êxodo 18. Êxodo 18, 17 a 27. Sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não é bom o que fazes. Ouvi agora a minha voz, versículo 19. Olha o conselho de Jetro. Ouve agora a minha voz e eu te aconselharei. Irmão, você sabe que tem pessoas que não gostam de ouvir conselho? Tem pessoas que não gostam de ouvir conselho. Gosta de ser conselheiro, nossa, para aconselhar, tipo assim, mas não gosta de ouvir conselho. Entendeu? É teimoso, pior que mula. Não gosta de ouvir conselho. Mas para aconselhar, meu Deus, não, tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Agora, quando vem um conselho para a vida, não aceita. Moisés, ele teve que sentar, ouvir um conselho de quem, pastor? Um sacerdote. Não era de qualquer um. Entendeu? Moisés era o líder daquela nação. Moisés, ele tinha que aconselhar, não ser aconselhado. Mas Deus preparou alguém acima dele, um sacerdote, para chegar na vida de Moisés e aconselhar Moisés. E o sacerdote chegou lá e falou: Moisés, não é bom o que tu está fazendo. O que diz lá? Versículo 19, do capítulo 18. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus estará contigo. Se tu, pelo povo diante de Deus, eleva tuas coisas a Deus, declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra em que deve fazer. Moisés, só dá os estatutos, só diz como você quer que faça, e designa líderes ali, escolha líderes, homens cheios do Espírito Santo, temente de confiança, e põe a fazer, Moisés. Entendeu? Fala para eles fazer assim. Entendeu? Designa. Ah, pastor, Moisés teve trabalho com alguns? Quem sabe teve. Por quê? Teve alguns que Moisés pediu para fazer e a pessoa foi lá e fez ao contrário. Não. Moisés, quem sabe, trocou, tirou. Entendeu? Porque quem não obedece é trocado, é tirado. Mas eu creio que não, porque a Bíblia não nos dá. Mas hoje existe. Existe no meio do povo esse tipo de comportamento. Pessoas que não querem obedecer. Ei, Moisés, designa homens cheios do Espírito Santo, temente a Deus e com tarefas. Essas tarefas você não vai precisar se preocupar. Eles vão fazer. Vão fazer da maneira que você faz. Vão fazer da maneira que você ensinar eles a fazer. E eles vão fazer certinho. Mas designa. Eles fazendo, decreta lá, autoridade em cima de 100, autoridade em cima de 10, autoridade em cima de 1000, e deixa, Moisés, só as causas mais grossas, mais fortes, aí peça para eles trazer para você. Entendeu?
Peça para eles trazerem qualquer coisinha pequena. Eles vão ali, eles vão lá, eles vão ali, eles vão lá. Pronto. Dali veio os departamentos. Dali surgiu a administração. Dali surgiu as tarefas. Cada um ficou fazendo a sua tarefa. Moisés designou as tarefas. Tudo partia de Moisés. Pastor, e depois, segundo o conselho do Jétro, nós vimos que aqui no Sinai, os israelitas chegam ao Sinai. Êxodo capítulo 19, versículo 1. O que diz lá? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel. No terceiro mês. Então, 3 meses depois que o povo de Israel saiu daqui. O que fala lá no capítulo 19, versículo 1? Bem alto. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel. Terceiro mês da saída dos filhos de Israel quer dizer o quê? 3 meses. Então, daqui até aqui, meus irmãos. Daqui até aqui, o povo de Israel levou 3 meses de viagem. Entendeu? O que aconteceu lá, irmã Miriam? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Vieram ao deserto do Sinai. Aqui. Estão no deserto do Sinai. O que mais? Tendo partido de Refidim. Vocês viram aqui onde é que era Refidim? Aqui, ó, Refidim. Tendo partido de Refidim. Vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Então, tendo partido de Refidim, aqui é Refidim, que nós falamos agora, onde é que ele feriu a rocha. Eles chegaram em frente ao monte Sinai e acamparam. Acamparam. Pastor, e aí? No dia 15 de junho do ano de 1445, antes de Cristo, os israelitas chegaram ao monte Sinai, tá? Eles pararam ali, ficaram ali por 11 meses e 5 dias, número capítulo 10. 11 meses e 5 dias o povo de Israel ficou acampado aqui, ó. Pastor, o que aconteceu aqui? Nesses 11 meses e 5 dias? Entendeu? A gente não sabe, nós vamos descobrir a partir de agora. O que aconteceu aqui? Aqui no Monte Sinai, todo mundo fala que Moisés subiu o Monte Sinai, todo mundo diz, peraí, Moisés ficou quantos dias? Quantas vezes Moisés subiu o Monte Sinai? Por que Moisés subiu o Monte Sinai? Né? Quanto tempo o povo de Israel ficou acampado aqui no Monte Sinai? Pastor, quando eu vejo falar, 3 grandes acontecimentos ocorreram nesse tempo. Primeiro, os mandamentos da lei foi dado aqui, no tempo que eles ficaram acampados. Pastor, quem mais? Ó, a corrupção do bezerro de ouro, a idolatria entrou no povo de Israel. Próximo culto nós vamos falar sobre idolatria. Pastor, o que é idolatria? O cristão pode ser idólatra? O que é ser idólatra? Nós vamos falar no próximo culto de ensino, aonde Deus deu a lei. E por que Moisés quebrou a lei? Por que Moisés quebrou as tábuas da lei? Isso está na Bíblia. Isso não é coisa inventada. Isso está na Bíblia. E por que o bezerro de ouro? Por que Moisés quebrou as tábuas por causa do bezerro de ouro? Que quer dizer a idolatria no meio do povo. Nós vamos aprender no próximo culto de ensino. Pastor, então aqui foi recebido as tábuas da lei. Aqui também aconteceu aquele evento do bezerro de ouro. E aqui também aconteceu a construção do tabernáculo. Primeiro o tabernáculo foi construído aqui. Entendeu? E tudo isso aí nós vemos que foi recebido lá no Monte Sinai. E nós vemos aqui uma introdução à ação no Monte Sinai. Olha só, meus amados. Aqui está o Sinai. Os israelitas acamparam no Monte Sinai. E uma introdução à ação no Monte Sinai. Quando eu falo de introdução à ação no Monte Sinai, os israelitas chegam ao Monte Sinai, recebem a notícia de que Deus se encontraria com eles
em 3 dias. Capítulo 19, versículo 1, eles chegaram no Monte Sinai. Moisés recebe a notícia de Deus. Moisés, dentro de 3 dias eu vou me encontrar com o povo aqui. Pastor, mas é de qualquer maneira que a gente se encontra com Deus? Não. O que Deus fala para Moisés? Todos deveriam limpar as suas vestes e preparar o coração. Capítulo 19, versículo 9 e 10. Lê lá para nós. Bem alto. Disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti uma nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha só. Deus fala para Moisés bem assim, quando chegaram aqui no Monte Sinai. Deus fala para Moisés bem assim, ó. Eis que eu virei a ti numa nuvem expressa. Sabe o que é nuvem expressa, né? Uma coisa rápida. Uma nuvem de trovoada. Uma nuvem carregada. Uma nuvem negra. Entendeu? Aonde? Em cima do Monte Sinai. Tá? Para que o povo ouça falando contigo. Deus queria mostrar para o povo que Ele era o Deus que falava com o líder. Entendeu? Pastor, nos dias de hoje, muitos do povo não acreditam que Deus fala com o líder. Não acredita. Então Deus ia fazer o que, irmã Sônia? Deus ia mostrar para o povo que Ele era Deus que fala. E quantas das vezes Deus usa alguém que não é daqui e vem e confirma uma mensagem que todo mundo já ouviu, mas não acredita. Entendeu? Deus fala para Moisés: eu vou falar contigo para o povo ouvir. Não precisava disso, irmão Carlinho. Deus poderia ter falado com Moisés sem o povo ouvir aqui. Não, eu vou falar de uma forma, irmã Elaine, para que o povo veja eu falando contigo. Para que o povo acredite que tu é uma pessoa que tem intimidade comigo. E o interessante, olha só o que nós vemos aqui, ó. Nós vemos que no terceiro dia Deus se manifestou a Moisés. No terceiro dia, Deus se manifesta. Então o povo se santifica, o povo lava suas vestes, o povo está prontinho. No terceiro dia, o que acontece? Capítulo 19, versículo 16 a 18. O povo, olha só, manifestou-se sobre o Monte Sinai, acompanhado de relâmpago e trovões, de uma nuvem expressa, da voz de trombeta e de um terremoto de fumaça e fogo. Olha só como é que Deus se apresentou aqui em cima do monte. O povo tudo aqui embaixo. E Deus se apresenta lá em cima, através de uma nuvem expressa, cheia de relâmpago, cheia de trovões, terremotos e fogo. E Deus fala com Moisés através daquele barulho. E Moisés fala com Deus, e o povo fica aterrorizado, pensando que ia morrer naquela hora. O povo fala para Moisés: Moisés, não, fala tu com Deus. Não deixa Deus falar com nós, porque nós vamos morrer. Por que será? Por causa que o povo não estava preparado para ouvir a voz de Deus. Entendeu? Pastor, quando eu vejo aqui, Moisés recebeu ordens para escalar o Monte Sinai. Agora nós vamos começar a ver. Moisés subiu o Monte Sinai. Entendeu? Que muitas das vezes a pessoa, Moisés ficou lá 40 dias, 40 noites, beleza, só isso aconteceu na vida de Moisés. Mas eu pergunto para você, quantas vezes Deus fez Moisés subir o Monte Horebe? E quantas vezes Moisés subiu o Monte Horebe por causa do povo? Pastor, Moisés recebe ordens para escalar o Monte Horebe. No livro de Êxodo, capítulo 19 e 20, nós vemos. Olha só. Nesse momento, Deus lhe dá ordem, ordena os mandamentos, oralmente, e 70 leis. Deus dá para Moisés, que compõe o livro do concerto. Em seguida, Moisés desce o monte e repete as leis para o povo. Então nós vemos aqui, o Monte Horebe está aqui. Não tem nada de beleza no Monte Horebe. O Monte Horebe é um monte que, do nível do mar, ele está 2.285
metros acima do nível do mar. Mas de onde nós subimos até aqui, ele está quase 6.000 metros de altura. Entendeu? De nível. Pastor, eu estou lá no Monte Horeb. Eu estou lá no lugar aonde Moisés recebeu as tábuas da lei. Eu estou aqui nesse lugar aonde Moisés viu uma sarça queimando. Pastor, mas você pode ver que não tem nenhuma vegetação aqui. Você está vendo? Não tem nada de vegetação aqui. Não tem um capim-cebola lá. Porque não tem areia, não tem barro, não tem nada, é só pedra. É montanhas e montanhas e montanhas de pedras. E Moisés, quando Deus pediu para subir, irmã Cíntia, ele tinha 80 anos, não era jovem que nem nós. Se fosse que nem nós, né, Marlon? Mas ia subir que lá correndo, né? Mas Moisés estava com 80 anos, né? Subiu lá. Aqui está o Monte Sinai. Aqui é o nascer do sol no Monte Sinai. E esse coraçãozinho aqui é para minha mãe. Então, olha só, meus amados. Moisés, no capítulo 19, versículo 3, nós vimos algo interessante aqui. Lê lá para nós no capítulo 19, versículo 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Subiu Moisés ao monte. Subiu Moisés ao monte. Entendeu? Ele subiu por quê? Porque Deus o chamou. A primeira vez que Moisés subiu o Monte Horeb, está aqui. Êxodo 19 e 3. Moisés sobe para quê, irmão Giovanni? Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha só, Deus dá os 10 mandamentos oralmente para Moisés. Deus dá também as leis, entendeu? As leis oralmente para Moisés. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, fala para o povo que se eles me obedecerem, eu vou abençoar eles. Eu vou abrir as portas do céu, vou derramar chuva e vai ser bênção. Agora, se eles desobedecer, vai ser punido. Deus vela pela palavra. Entendeu? Muitas das vezes você desobedece, acontece coisa errada. Ai meu Deus, não é inimigo, é consequência da tua desobediência. Então Moisés sobe, lá vai Moisésinho, sobe o Monte Sinai, 80 anos, subiu o Monte Sinai. Nós demoramos praticamente umas 4 horas, 5 horas para subir o Monte Sinai. Moisés sobe o Monte Sinai, se encontra com Deus lá. Deus dá as leis oralmente, tá? E Moisés desce o Monte Sinai e traz a lei para o povo. Reúne o povo e fala: Deus falou assim, irmã Rosângela, se vocês me honrarem. Deus falou assim: não terá outros deuses perante mim. Deus falou assim: não terá ídolos. Deus falou assim: honra o pai e a mãe. Deus falou assim: não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Deus falou e vocês vão obedecer. O povo falou bem assim para Moisés: assim nós faremos. Tudo que o Senhor tem falado, nós vamos obedecer. Entendeu? Aí o que acontece? Aqui está a primeira subida e a primeira descida de Moisés. Agora nós vamos para o capítulo 19, versículo 8. Lê lá. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha só, entendeu o versículo? Então Moisés falou para o povo, e o povo respondeu: tudo que o Senhor ordenar, nós faremos. O interessante é que no finalzinho do versículo, diz o que no finalzinho do versículo? Relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Então relatou Moisés ao Senhor. Peraí, Deus não conversava com Moisés aqui embaixo. Deus só conversava com Moisés lá em cima. Então Moisés teve que fazer o quê? Subir para relatar. E aí Moisés chega lá em cima, relata para Deus. E o que Deus faz? Olha só. Aí depois Deus fala para Moisés: Moisés, prepara o povo agora. Prepara o povo. Moisés,
eu quero que tu ponha limites no muro. Eu quero que tu ponha limites, porque eu vou descer no muro, a minha presença vai descer nesse muro, mas eu não quero que o povo tenha contato com esse muro, porque aquele que tocar no muro vai morrer. Entendeu? Êxodo 19, 9 a 14, alguém pode ler bem alto? Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto, mas nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Olha só. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Olha só. Agora Moisés desce com algumas normas, algumas, como é que eu posso dizer? Algumas regras que Deus deu. Moisés, eu quero falar com você, eu quero falar com o povo, mas não é de qualquer maneira. Primeiro, Moisés, olha só, eu virei aqui, Moisés, vai ao povo e santifica hoje. O povo, você, porque ninguém consegue falar com Deus se não tiver a sua vida santificada. Entendeu? Moisés também, aonde eu estiver, eu não quero ninguém também, Moisés. Porque eu sou santo. E vocês pecador. Então coloca limites aí ao redor do muro, Moisés. Ainda hoje, existem muralhas, muros de pedras. Entendeu? Derrubados lá, porque já faz alguns 1000 anos, 1000 e poucos anos, 2000 e poucos anos. Mas existem lá os limites que eles tiveram que fazer ao redor do muro, para que dali para frente o povo, nem animal, nem nada, não podia ir além daquele limite. Quem passasse o limite morria. Entendeu? Por quê? Porque a presença do Senhor estava naquele muro. Tá? Pastor, o povo se santificou, o povo colocou limites, o povo obedeceu, e aí o que aconteceu? Deus veio e se apresentou em cima daquele muro. E aí depois de ter feito isso, nós vemos que Moisés, lá no capítulo 19, versículo 20, diz bem assim, ó: e descendo o Senhor sobre o monte Sinai, agora Deus desce sobre o monte Sinai. Moisés está lá embaixo, tá? Sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. Deus pede para Moisés preparar o povo, botar limite, ninguém subir além daquele limite. Moisés está lá embaixo, junto com o povo. Agora está tudo pronto. No terceiro dia, Deus desce sobre o monte. E Deus, lá de cima do monte, chama Moisés para subir. Lá de cima do monte, Deus chama Moisés para subir. Você está vendo? Deus chama para nós subir, não para descer. E para nós ir em direção a Deus, nós temos que subir. Para nós subir, nós temos que fazer sacrifício. Para nós servir a Deus, nós temos que fazer sacrifício. Para nós fazer algo para Deus, nós temos que fazer sacrifício. Para Jesus salvar a minha e a tua vida, Ele teve que sacrificar a sua vida mesmo, a vida dele na cruz do Calvário. Teve que subir o Gólgota com a cruz nas costas. E hoje, pastor? Hoje nós queremos
bênção, 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 mas não queremos fazer sacrifício. Hoje nós dissemos que somos cristãos, mas se Jesus pedir para você fazer alguma coisa, você não faz, porque você não quer fazer sacrifício, você só quer a bênção dele. Pastor, quando eu vejo Deus chamar Moisés para o monte, eu vejo a terceira subida de Moisés. Deus chama Moisés ao cume do monte mais uma vez. Lá vai Moisés, 80 anos, subiu o monte. O que Deus queria fazer lá em cima com Moisés? Deus coloca limites à santificação dos sacerdotes. Deus fala para Moisés: Moisés, tu chega lá agora, tu chega lá embaixo. Êxodo capítulo 9, 21 a 25, o que diz lá? O que diz? Êxodo capítulo 9, 21 a 25, bem alto. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu não nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, que o povo não traspasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu o povo e disse-lhes isso. Olha só, nessa subida aqui, Moisés subiu, e Deus fala: Moisés, agora eu não quero mais que tu suba sozinho. Tu vai lá, pega o sacerdote Arão, e pega mais os outros líderes, entendeu? Os outros sacerdotes, e sobe contigo. Não traz até aqui em cima, Moisés, deixa eles na metade. Você sobe sozinho. Por quê, pastor? Porque Deus queria que fizesse isso. Deus queria mostrar para os sacerdotes a presença dele lá em cima do monte. Entendeu? Deus queria mostrar para os sacerdotes a presença dele, aquela experiência particular que só você tem com Deus. Entendeu? Pastor, mas a experiência que eu tenho com Deus, ela é a mesma experiência que o outro irmão tem. Então não venha com experiência diferente. Não venha com experiência aí que o mundo está trazendo, porque o mundo está trazendo tanta novidade de experiência diabólica, que não tem nada a ver com a experiência de Deus. Quem tem experiência com Deus, tem experiência com a palavra. Entendeu? Quem tem experiência com Deus, tem compromisso com a palavra. Quem gosta da palavra sabe como Deus age, sabe como Deus usa, sabe como Deus fala, sabe como Deus ensina, sabe como Deus alimenta, sabe como Deus ergue. Agora, quem não tem, começa a inventar um monte de coisa, um monte de coisa. Irmãos, experiência com Deus se vê, se sente. Não adianta nós forçar uma coisa que não tem. Não adianta nós mostrar uma coisa que não é. Entendeu? Eu só vou dar fruto se eu tiver sendo uma árvore. Agora, a Bíblia diz: conforme a tua árvore eu vou conhecer os teus frutos. Conforme os teus frutos eu conheço a tua árvore. Entendeu? Um pé de uva não pode dar maçã. Um pé de uva vai dar uva. Uma pessoa que não gosta da palavra de Deus, uma pessoa que não gosta de orar, uma pessoa, nunca ela vai conseguir fazer as coisas certas. Ela sempre vai fazer errado. Uma pessoa que gosta de fazer as coisas de Deus, uma pessoa que ama a Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, uma pessoa que é fiel a Deus, pode ter certeza. O que Deus fala é o que ela fala, e o que ela fala é o que Deus fala. Não tem contradições na vida dela. Pastor, quando eu vejo Moisés levar o povo, levar os sacerdotes para cima, ela queria dizer o quê? Moisés, você precisa passar para os teus líderes a experiência que eu passei para ti. Moisés, você precisa mostrar para os líderes que eu também trabalho na vida deles, Moisés. Leva os teus líderes junto à minha presença. Ensina os teus líderes a buscar a minha presença. Ensina os teus liderados a fazer sacrifício. Ensina os teus liderados a subir o muro, a buscar a minha presença, a conversar comigo
aquele dia ele convidou, não sei se todos eles quiseram subir, mas eu creio que alguns subiram, foram lá para cima, e viram a presença do Senhor. Quem é obediente vê a presença do Senhor. Pastor, e depois? Depois nós vemos em Êxodo capítulo 20, nós vemos a quarta subida. Moisés, no capítulo 21, do Êxodo, capítulo 22 e 23, nós vemos Moisés subir de novo, lá em cima, aonde foi? Moisés foi onde estava Deus. Deus deu oralmente os 10 mandamentos, como as 70 leis que compõem o livro do concerto, que nós vimos na primeira subida. Agora, pastor, agora Deus, ele dá em pedras. Olha aqui, Moisés conta ao povo. Moisés desce e conta as leis para o povo. E aí na quarta, na quinta subida, eu vejo Moisés subir com os 70, mais os sacerdotes, sobe até na metade. Nós vimos que a descida, Moisés desce, capítulo 24, versículo 11, o que diz lá? Porém, ele não estendeu a sua mão sobre dias, e ao sétimo, os escolhidos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Os sacerdotes, quando estavam lá em cima, que subiram antes, Moisés, entendeu? Eles viram a Deus, comeram na presença de Deus, entendeu? E desceram com Moisés, desceram agora, nossa, sabe quando você estava na presença de Deus, você desce contando para todo mundo, né? Deus visitou, você falou, nossa, eu fui abençoado, eu vi a glória de Deus, eu vi a bênção de Deus. E agora, pastor, nesta última subida, aqui, na sexta subida, Moisés sobe com Josué, e o povo faz um bezerro de ouro. Moisés fica quantos dias lá em cima nessa subida aqui? Quantos dias? 40 dias, sem comer e sem beber. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu acredito na Bíblia. 40 dias Moisés fica lá em cima. Pastor, capítulo 24, versículo 13, lê lá para nós. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, tá? Josué sempre servia Moisés, sempre estava ao lado de Moisés para servir, tá? E foi ao monte de Deus. Lá em cima, nesse monte, capítulo 24, versículo 13 em diante, nós vimos que os anciões esperaram lá embaixo. Arã e Hur também esperaram lá embaixo. Pastor, quando eu vejo a descida do Monte Sinai, Moisés desce com 2 tábuas e as medidas do tabernáculo. Nesses 40 dias que Moisés fica lá em cima, lá na presença de Deus, o povo fica na liderança de Arão aqui embaixo. O Arão fica cuidando do povo, ali embaixo. Pastor, e nesses 40 dias que Moisés está lá em cima, Deus dá as primeiras tábuas da lei, escrita. Quem foi que escreveu essas primeiras tábuas da lei? Pelo que está na Bíblia, foi Deus. Escreveu com o próprio dedo as primeiras tábuas. Entendeu? Deus dá também as medidas do tabernáculo. Deus dá também como era para construir o tabernáculo. Deus dá também como era para trabalhar dentro do tabernáculo. Deus dá também as roupas que era para ser costurada dos sacerdotes que iriam trabalhar no tabernáculo. Tudo Deus deu. Tudo Deus deu aqui nesses 40 dias. Pastor, Moisés estava na presença de Deus. E o povo aqui embaixo deveria esperar Moisés descer. Interessante que a gente não tem paciência e acaba muitas das vezes se prejudicando porque não sabe esperar no Senhor. O que aconteceu com o povo aqui embaixo, pastor? O povo aqui embaixo, nós vamos falar no próximo culto, mas só vou dar uma introdução. O povo aqui embaixo começaram a ir lá em Arão e dizer, Moisés não vai voltar mais.
Moisés subiu velho, já umas 3, 4 vezes para cima, agora ele deve ter morrido, porque já faz 40 dias ele não desceu ainda. Morreu. O velho morreu. Não, morreu. Vamos fazer nós, vamos, não. Entendeu? Sabe aquela pessoa que diz bem assim, não, aqui quem manda é nós e pronto. Não tem esse negócio. Deus colocou o Moisés para liderar. E temos que obedecer a Moisés. Pastor, e o Arão? O Arão era um sacerdote. O Arão era um sacerdote. Que ficou ali na responsabilidade. Enquanto Moisés não estava, o Arão defendia. O Arão estava cuidando. O Arão foi frouxo. O Arão não soube ser fiel ao seu líder. O Arão, como um sacerdote, ele deveria ter obedecido o que Moisés falou. Moisés falou bem assim, espera no Senhor, espera aqui com o povo, eu vou lá em cima conversar com Deus, mas eu vou voltar. Entendeu? Mas o povo sempre entende que as coisas do mundo, lá do Egito, quando viu no 30º dia, Moisés não está descendo, então começaram a ir lá no Arão e dizer, Moisés não vai descer mais. Nós vamos ter que fazer com as próprias mãos. Nós vamos ter que resolver com as próprias mãos. Nós vamos ter que fazer, não, Moisés, não, você não vai confiar nesse velho aí, esse velho está descabeçado. Não. Esse velho já tirou lá do Egito, estamos aqui no deserto, e nós estamos aqui, ele está dizendo que é Deus que está com Deus, mas não estamos vendo nada, não, tu tem que deixar, cadê? Nós temos que... Até que aconteceu o quê? O Arão tá bom então. Então faz. Então vai, pega aí todos os brincos, pega aí todas as pulseiras, todos os pingentes. Entendeu? Olha para que serve isso aí. Pega todas essas bijuterias aí e traz para cá. E Arão pegou, derreteu e fez um bezerro de ouro. Por que bezerro, pastor? Por que bezerro? Porque bezerro era um deus egípcio. Era uma idolatria do egípcio. O Egito tinha um monte de deuses, um monte de estátuas, um monte de ídolos lá. E um desses ídolos principais era um bezerro, era uma novilha vermelha. E o povo estava acostumado com as coisas de lá e não queria se libertar para as coisas de lá. E na primeira pressão, correram para as coisas de lá de novo. Entendeu? Queriam um Deus. Tem gente que não consegue acreditar no Deus vivo e olha para um Deus que é feito por mãos de homem. Ali não tem Deus. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus vive, está aqui, anda conosco. Pastor, quando eu vejo o povo de Israel pressionando Arão, eu vejo Arão sendo frouxo também. O Arão deveria aguentar ali, não, tá? Nós vamos ter que esperar Moisés. Nós vamos ter que ver a decisão de Moisés. Nós vamos ter que ver Moisés descer. Moisés foi conversar com Deus e nós temos que esperar em Deus. Quando Moisés desce, 40 dias depois, Moisés desce o muro, desce com as tábuas das leis, entendeu? Desce com as medidas do tabernáculo. Quando chega na metade do muro, pastor, o que acontece na metade do muro? Na metade do muro ele encontra Josué. Josué ficou aqui esperando ele. Na metade do muro ele encontra Josué, e Josué já fala, ei Moisés, está tendo barulho de festa lá embaixo. Está tendo festa lá no arraial, lá no acampamento está tendo festa, deve ser barulho de vitória. E aí Moisés fala assim para Josué, Deus falou lá comigo, lá em cima, que era para mim descer, que o povo estava se corrompendo. Deus avisou Moisés lá em cima do monte. Deus falou para Moisés lá em cima do monte, meus amados. Deus disse para Moisés, irmão, quem está na presença do Senhor, não se surpreende quando acontece alguma coisa, por quê? Porque Deus já revela. Entendeu? Não se assusta com certas coisas, porque Deus já tem mostrado, vai acontecer. Viu, filha? Entendeu? Não se assusta quando Deus fala, porque quando Deus fala, acontece. Aleluia, Senhor. Entendeu? Agora olha só que interessante. Moisés desce, orienta Josué, que Josué estava se confundindo com o barulho, e nem todo barulho é de Deus. Entendeu? Tem muita gente, Diácono irmão Welch, que faz muito barulho, mas o barulho não vem de Deus. Entendeu? Nós temos que discernir os barulhos, por quê? Porque o barulho que vem de Deus, ele vem um barulho cheio de poder do
Espírito Santo. As pessoas sentem. Aí Josué lá na metade do muro, conversando com Moisés, e Moisés fala bem assim: esse barulho não é nem de vitória e nem de festa. É barulho de povo que tem se contaminado. Josué, então tá bom, então vamos descer para ver. Quando desceu, quando chegou, começou a olhar o povo reunido no meio do arraial, e no meio do povo, que era para estar a presença do Senhor, tinha o quê? Um bezerro de ouro. Naquela hora, eu vejo Moisés ali, porque a Bíblia diz que Moisés jogou essas tábuas no chão, quebrou essas tábuas. Por quê, pastor? Era Moisés que estava quebrando essas tábuas? Não, era o povo que quebrou a lei. Porque na primeira subida que o povo fez, que Moisés fez para Deus, o povo disse bem assim, ó: assim nós vamos obedecer toda a lei do Senhor. E agora Moisés desce com a lei escrita e vê o povo corrompido, vê o povo traindo Deus. Moisés joga aquelas tábuas no chão para mostrar para o povo que a atitude deles quebrou a lei. Foram eles que quebraram a lei. Foram eles que praticamente tropeçaram na palavra. Quando eu vejo Moisés jogar as tábuas, eu sei que Deus vai punir esse povo. Eu sei que se quebrar a lei, Deus pune. Eu sei que se nós não obedecer a lei, Deus vai corrigir nós. Então Moisés, naquela hora, ele sabia que Deus ia punir o povo. E quando eu vejo Moisés ali diante do povo, chamou o povo para cá e disse: por que vocês fizessem isso? Por que vocês traíram o Deus que salvou vocês? O Deus que está alimentando vocês todos os dias. O Deus que está dando água a sair da rocha para vocês todos os dias. E vocês sempre têm ignorado o poder de Deus, as bênçãos de Deus. Vocês não podem passar por nenhuma dificuldade. Vocês estão desejando voltar para o Egito, voltar para a escravidão do Egito. Pastor, olha só como é que é o Monte Sinai lá em cima. Está vendo? Não era grandes coisas. Quando eu vejo, aqui ó, Monte Sinai, quando eu vejo algo interessante, o que eu aprendo, pastor? Aqui nessas 5 subidas, ou 6 subidas agora que nós tivemos aqui, no próximo culto nós vamos ter mais uma subida. Por quê, pastor? Porque nós vamos falar da decepção de Deus e de Moisés na descida quando encontrou o povo se corrompendo com bezerro de ouro. Nós vamos falar do que Deus queria fazer com o povo e Moisés conseguiu mudar a decisão de Deus. Deus queria matar aquele povo e Moisés falou: não, Deus, se tu matar esse povo, pode tirar o meu nome do livro da vida também. Intercessão, né? Coragem, né? Para um povo que queria apedrejar Moisés por qualquer coisinha, agora Moisés está lutando pela vida deles, botando até a sua salvação em risco. No próximo culto nós vamos falar sobre a descida, a última descida de Moisés e a subida. Por quê? Aí Deus pede para Moisés lavrar a tábua. Deus vai pedir para Moisés escrever as leis. E Moisés sobe, fica na presença de Deus. E Deus não quer mais descer com ele. E ele pede para Deus: Deus, eu não vou sair daqui se a tua presença não descer comigo. E aí você vai ver o quanto vale a presença de Deus na nossa vida. Meus amados, Deus é fiel na palavra dele. Se nós obedecermos a palavra dele, ele vai nos honrar, ele vai nos abençoar, ele vai abrir as portas do céu, ele vai abrir mar, ele vai derrubar muralhas, ele vai fazer a água sair da rocha, ele vai derrubar pão do céu. Agora, se nós não obedecer, ele não vai fazer nada disso por nós. Por que essas histórias estão na Bíblia, pastor? Para nós seguirmos o exemplo. Quem você está colocando em primeiro lugar na tua vida? Quem é o teu Deus? A quem você está adorando? Se você ler a Bíblia, se você conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai saber quem é o teu Deus e a quem você tem que servir. O Deus que nós temos que servir, Giacomo Giovanni, não é o Deus que o homem fala, é o Deus que a Bíblia fala.
Você pode ver em qualquer Bíblia. Qualquer Bíblia, você vai ver. Lá no Êxodo capítulo 20, eu sou o único Deus. Não terá outros deuses diante de mim. Eu sou o único. Você pode pegar em qualquer Bíblia, desde a Torá até qualquer outro tipo de Bíblia. Lá vai estar escrito, eu sou o único. Entendeu? Deus nos fez tantas coisas boas. E nós sempre estamos trocando Ele por coisas aqui da terra. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que nós possamos a cada dia nos conscientizar. Que nós possamos a cada dia saber que Ele é o único, que Ele é o primeiro, que Ele é o último, que Ele é o princípio e o fim, que Ele é o Salvador da nossa vida, que Ele é a nossa alegria, que Ele é o nosso pão, que Ele é a nossa água, que Ele é tudo para nós e não tem outro aqui nessa terra, além dEle, que vai nos fazer ser feliz, que vai nos fazer ser próspero, que vai nos salvar, que tem um céu preparado para nós e morar, não sozinho, mas com toda a nossa família. Que Deus nos abençoe. Continuação, Diácono Giovanni com o concurso.